nome é Eduardo Jorge, sou médico de saúde pública e sou candidato indicado pelo PV para essa eleição agora desse ano. Eu, inclusive, convidei o pessoal do PV, Chico, porque como a CNBB está aqui, é um dos pontos fortes de apoio a essa campanha, e o PV aqui de Brasília é um PV bastante organizado, a gente quer se aproximar e se colocar à disposição de vocês aqui para ajudar em tudo que for possível. Tem vários militantes aqui, inclusive alguns candidatos nossos aqui. Mas então, essa discussão é uma discussão muito importante para nós do Partido Verde, porque a energia é um elemento, uma política pública que encaixa muito bem na preocupação do desenvolvimento sustentável, que é o motivo de ser do Partido Verde no Brasil e no mundo. Porque a energia, ela fala ao mesmo tempo da necessidade de você ter uma economia girando, porque o trabalhador tem que trabalhar, tem que botar o pão na casa dele, ela precisa respeitar o meio ambiente e a energia precisa ser justamente distribuída. É exatamente esse o perfil da mensagem do Partido Verde. E se agora, com essa possibilidade das energias renováveis, se agrega ao fator energia a possibilidade de que a energia favoreça a democracia, a democratização, porque pela primeira vez nos últimos 100, 200 anos talvez, nós estamos diante de possibilidades que a produção da energia, não só a distribuição que tem que ser justa, mas a produção da energia possa ser realmente democratizada, porque durante todos esses últimos décadas e décadas, elas esteve praticamente monopolizadas por empresas estatais e privadas, sempre de grande porte. E nós, os pequenos, os consumidores, os comerciantes, os agricultores, restávamos torcer para que ela viesse com condições de ser paga pelo povo. Então, uma transição para uma matriz energética nova é um dos pontos principais da razão de ser do Partido Verde no mundo todo, e no Brasil também. Quais seriam 3 grandes princípios de uma transição de uma matriz energética para um mundo novo, para uma forma nova de viver, diferente de como o capitalismo e o socialismo se organizaram na sua produção no século passado? Eu acho que são 5 coisas importantes que eu queria dizer para vocês. Primeiro, a necessidade de que a produção da energia, a nova produção da energia, a nova forma de produzir energia e consumir energia, respeite o meio ambiente e o direito das pessoas, dos cidadãos, aonde ela vai ser produzida. Ter transparência, os órgãos que controlam, que planejam a energia do país têm que ser abertos, com participação ampla, tem que promover audiência, discutir qualquer projeto que seja novo a ser implementado, e sempre respeitando a necessidade de respeitar o meio ambiente, porque a energia, a produção de energia, não tem nenhuma produção de energia que não tenha impacto. Tem produção de energia que tem menos impacto, mas mesmo aquelas que nós adoramos e achamos super renováveis, elas têm um impacto sim. Então tem que sempre ter esse primeiro elemento, que é o respeito ao meio ambiente, o respeito às pessoas onde ela vai ser produzida, porque toda forma de energia produzida pelo homem tem algum tipo de impacto. Algumas mais, outras menos. A segunda questão importante na matriz energética nova é a questão de você priorizar esse desenvolvimento das energias renováveis, que tem sido objeto de um desenvolvimento científico e tecnológico muito grande nos últimos anos, e fazer uma transição e um planejamento, como a energia é algo que se planeja de longo prazo, começar já a investir de forma firme na opção decidida e estratégica para remontar a produção de energia e também a produção de eletricidade, que é um segmento da produção de energia, na direção de abrir cada vez mais espaço para as energias renováveis. Energias renováveis, de acordo com o IPCC, como ele classifica, em primeiro lugar, a energia da hidrelétrica. As hidrelétricas são renováveis, mas têm impacto. São renováveis, sim, e o Brasil, a matriz nossa é renovável em grande parte por causa delas, mas tem impacto. Então, mesmo sendo renovável, você vai ter que usar o que já tem, já está lá, instalada, mas ser muito parcimonioso em avançar em outras grandes usinas desse tipo. A Amazônia, não pela sua formação, pela sua conformação geológica e ambiental, patrimônio da humanidade sob nossa responsabilidade preciosíssimo, não cabe mais. Não cabe mais. Já basta essa que já está aí como fato consumado, que parece que não tem mais jeito de voltar atrás. Mas outras não. Eu visitei agora, lá no Madeira, uma que era a joia do parque,
tinha que sair de qualquer jeito, sai. 3 meses a cidade de Porto Velho com 1/4 da cidade debaixo d'água. Do outro lado do Rio Madeira, destruição de várias comunidades pobres de pescadores. E a usina lá no meio do rio gigantesco, uma potência, uma coisa assustadora, né? E meteram a usina no meio do rio, daquele gigante que é o maior afluente do Amazonas somente, né? Resultado, com 1 ano de funcionamento, o turbilhonamento daquele gigante passando pelo meio daquela usina afetou Porto Velho depois da usina, não foi para trás não, para trás foi uma devastação. Milhares e milhares de cabeças de gado foram destruídos, invadimos a Bolívia, a Rondônia, mas o fantástico, o impressionante é que ela destruiu depois da usina, dentro da cidade de Porto Velho. E é a joia do PAC. Precisou o governo, quando licenciou, me informei lá com as pessoas, trocar o pessoal do IBAMA que estava licenciando, porque o pessoal do IBAMA que estava licenciando disse, não tem segurança hidrológica, preciso estudar melhor, inclusive os rios afluentes do Madeira lá dentro da Bolívia. Trocaram, botaram outras pessoas e 3 meses depois tinha licença. Então, essa questão das hidrelétricas, renováveis sim, mas a gente tem que ter uma pausa nisso, parece que chegou. Pode ser que tenha a possibilidade de pequenas centrais hidrelétricas, mesmo assim tem um impacto também, tem que ter muito cuidado, mas ainda é uma área onde a energia de hidrelétrica pode avançar. A eólica e a solar são as duas realmente com maior capacidade de renovação nas energias, são as linhas de frente, são a vanguarda da renovação da energia no mundo todo. O Brasil está dormindo em berço esplêndido. Agora tem um pouquinho de eólica, porque sobrou muito material aí fora para vender, né? Então botaram para vender aqui no Brasil, mas se dependesse da vontade dos dirigentes da área energética não tinha saído muito. E na solar, então, nós estamos realmente dormindo totalmente. Países como a China, como a Alemanha, e agora os Estados Unidos, o Obama criou também um programa lá de incentivo à implantação de solar, estão saindo na frente, muito menos privilegiados por Deus de energia solar do que a gente. E se a gente não acordar, daqui a 10 anos, quando a energia solar for competitiva, porque não pensem que a energia solar vai ser competitiva daqui a 30 anos para os nossos netos e bisnetos, ela vai ser competitiva agora, do jeito que está caindo o preço, que está subindo a tecnologia e a produção. A energia solar daqui a 10 anos é competitiva com qualquer outro tipo de energia, e ela é sim, talvez, essa sim, das mais limpas de todas. Tem um impacto também, porque você tem que recolher o silício, tem que processar e tudo, algum tem, mas vai ser a mais limpa de todas, que aliás, o Sol é a origem de toda a energia, desde que a humanidade saiu das cavernas, que moveu a nossa sociedade, todas, até essas fósseis que estão lá embaixo da Terra, de certa forma, é resultado da concentração de energia que veio do Sol. Então, a solar, a bioeletricidade e a biomassa também podem ser usadas. O Brasil tem condição de fazer isso, desde que tenha muito critério para não conflitar com a produção de alimentos, que é uma prioridade absoluta. Você pode viver sem tudo, mas o PV acha que a atividade econômica mais essencial de todas é a agricultura, é a produção de alimentos. Você pode viver sem essas bugigangas, sem celular, sem tênis de marca, sem boné, mas viver sem comer não pode. Então, a biomassa, a produção de etanol, o biocombustível, são possibilidades, desde que se tenha um controle muito grande, que se exija de que ela não prejudique a produção de alimentos do nosso país e de outros países, mas é uma possibilidade de ser usado. Então, essa é o segundo elemento, é você planejar e com incentivos, porque tem que ter incentivos. Na Alemanha, na China e nos Estados Unidos, eles têm incentivos. Você tem que, é claro, não pode ser da noite para o dia, porque a nossa sociedade capitalista e socialista se montou em cima do petróleo, mas nós temos que desembarcar disso progressivamente. E é ao contrário do que o Brasil está fazendo. O Brasil está se enterrando até o fio do cabelo na energia fóssil e o petróleo. E agora, com o encontro do pré-sal, parece que essa doença, essa dependência, porque é uma dependência, é uma verdadeira dependência, se acelerou e se agravou muito no Brasil. Então você tem que planejar uma saída da dependência progressiva, da dependência dos fósseis, diminuir a dependência das grandes usinas, que, como eu disse, se esgotou a possibilidade de construção, e você transitar para uma matriz cada vez mais limpa, que infelizmente parece que não é o que está acontecendo no Brasil.
porque além do petróleo, a gente entrou nessa via das termoelétricas, que são movidas agora, a petróleo, a carvão, né? E que está comprometendo, em vez de a gente estar avançando na limpeza da nossa matriz, nós estamos, na verdade, regredindo. Um quarto elemento de transformação da matriz energética é a justiça, vamos dizer assim, a justiça energética. A energia tem que ser bem distribuída. Não pode ter a energia para privilegiar empresas mineradoras, enquanto existe gente no Brasil ainda que não tem acesso nem à luz elétrica, nem a possibilidade de ter o conforto que a eletricidade prevê nas suas casas. Então tem que haver uma justiça na distribuição da energia que a gente produz no país. E essa justiça, inclusive, já que 85% dos brasileiros moram nas cidades, tem que ser no uso da energia para o transporte. Porque hoje, as cidades brasileiras, com cerca de 30% de proprietários de veículos individuais, que, aliás, é um dos veículos, é uma das formas de gastar energia mais ineficiente da história da humanidade, porque não sei se vocês sabem, esses carros, esses maravilhosos reizinhos de 4 rodas, eles desperdiçam 70% da energia fóssil que é usada neles. É usada. Na verdade, só 30% é usada para ele andar. 70% ele se consome na sua própria produção lá dentro. É uma máquina altamente ineficiente de usar o combustível. Portanto, nessa justiça, vamos dizer assim, ambiental e do uso da energética nas cidades, você vai ter que ter um investimento no transporte público e principalmente no transporte público limpo. Porque se fala muito, não, tem que ter mais ônibus. Tem que ter mais ônibus, sim. Mas não adianta você só ter mais ônibus. Porque o ônibus também usa diesel, que é altamente poluente e venenoso para o seu coração e seu pulmão. E o ônibus roda muito. Roda muito. Agora mesmo saiu uma nova pesquisa da Faculdade de Medicina da USP, que eu recomendo fortemente vocês acessarem, que mostrou o seguinte: lá em São Paulo, e não é diferente em Recife, não é diferente em Brasília, não é diferente em Fortaleza, não é diferente em Porto Alegre, vão morrer 44 pessoas por dia no estado de São Paulo, 25% na região metropolitana, por causa da poluição dos carros, motos, caminhões e ônibus também. Portanto, você tem que ter o incentivo para o transporte público, desincentivar o transporte individual e limpar a matriz do transporte público. Por isso que é muito importante que haja, já que a matriz elétrica brasileira é renovável e pode ser mais renovável sem tomar as medidas certas, você incentivar o uso dos trilhos, recuperar o prestígio e a capacidade dos trens, do metrô, investir em metrô e eu, particularmente, porque digo aqui, porque já estou dizendo há quase 10 anos, sou ardorosamente favorável que nas grandes cidades brasileiras tenha o pedágio urbano. Tenha o pedágio urbano, porque o poluidor tem que ser pagador. Ele tem que ajudar a transição dessa matriz, porque tem que ter investimento. Tem que ter investimento em transporte público e limpo. De onde é que eu vou tirar o dinheiro? Vou brigar com o dinheiro da saúde? Vou brigar dinheiro com a habitação? Vou brigar dinheiro para apoiar a agricultura limpa e orgânica pelo Brasil afora? O orçamento é limitado, qualquer dono de casa sabe disso. Então eu tenho que ter um dinheiro novo, e não é pouco dinheiro não, para fazer essa mudança da matriz energética em Salvador, em Recife, em São Paulo, em Campinas, no Rio de Janeiro, em Brasília. Portanto, o pedágio urbano é uma justiça social, é uma necessidade. E já está provado em várias cidades do mundo que isso dá muito certo. Se aplica o pedágio urbano, no dia que se aplica, o trânsito melhora 15%. Já flui melhor, os ônibus já andam melhor, já ganha tempo, já diminui a poluição, e 15%, que mostra que 10% a 15% é um uso de transporte não necessário, dá para ajustar. Então esse é o quarto elemento de transição da matriz energética. E o quinto elemento é a eficiência. Porque existe um modelo econômico nosso, né, existe um modelo econômico nosso que é do... Cartão amarelo para mim. Existe um modelo econômico nosso, né, que é o tal do crescimento a qualquer custo, do PIB a qualquer custo, etc. e tal, né, que coloca como se a gente tivesse que oferecer energia, de uma forma insaciável. Não, tem que haver um planejamento dessa história da oferta e da demanda. Por que a gente tem que crescer tão aceleradamente pressionando fontes de produção energética? Será que não poderia haver um planejamento com eficiência energética, uma administração do consumo, para um consumo mais eficiente, e a gente tem que investir menos na expansão da oferta? Vai ter que crescer a oferta, sim, mas pode crescer menos, se você tiver uma boa gestão da demanda. Se aquilo que se gasta energia
for eficiente. E nós no Brasil não gastamos a energia de forma eficiente. Isso vale para tudo, vale para a geladeira, vale para a iluminação, vale para o automóvel. Esse automóvel brasileiro que faz com 1 litro de gasolina 8, 9 quilômetros. Quando ele poderia fazer, se fosse seguir a legislação brasileira que já tem, que exigir metas de eficiência energética, para ele fazer com o mesmo litro de gasolina ou de etanol, 16, 15, 16. Os Estados Unidos já estão projetando em alguns estados, na Califórnia, a obrigação de 2025 fazer com 1 litro de combustível 26 quilômetros. Então veja a economia que a gente poderia fazer no planejamento oferta-demanda, se os nossos equipamentos, todos eles, no caso do automóvel, no caso da geladeira, no caso da iluminação, fosse aplicada de forma mais decisiva uma lei que já existe no Brasil, que é a Lei de Eficiência Energética, mas que o governo, muito tolerantemente, sempre deixa mais ao critério, ao voluntário das indústrias seguir e dizer que o consumidor vai escolher automaticamente. Não. A Europa e os Estados Unidos estão provando que é preciso ter metas, e metas obrigatórias de eficiência energética. Então, esse é o 5º elemento de uma matriz energética, de uma transição para uma matriz energética que o PV vê como adequado. Nas outras questões, eu passei rapidamente, né? A energia nuclear, isso aqui são mais rápidos. A energia nuclear, o PV é tradicionalmente, desde a sua origem, desde a sua infância, lá nas décadas de 60, contrário, né? Inclusive o PV alemão tem influenciado muito os governos social-democratas e conservadores para que a Alemanha saia dessa dependência nuclear e está influenciando com isso o resto da Europa. A gente aqui no Brasil também não é diferente, é pelo rompimento desse acordo, que foi ainda da época da ditadura, e até eu sugeriria, se fosse o caso, a gente podia até fazer umas gestões no governo alemão, na embaixada alemã, por que a gente não troca? Encerra esse negócio desastroso ali naquela região e a gente faz um convênio com a Alemanha para a gente implantar um mega projeto de microprodução de energia solar e de grande produção de energia solar. Eu aposto que ele vai ter muito interesse. Trocar um sistema altamente perigoso desse, que é caríssimo. Eles dizem que não causa efeito estufa, causa sim na produção, e pior, como é que se faz com o lixo e como é que se faz com o tal do descomissionamento, esse palavrão, que é quando ela acaba com a validade dela. Você sabe qual é o preço para fazer um tal de um descomissionamento de um trambolho daquele? É gigantesco, né? É gigantesco, porque essas energias nucleares, energias fósseis, energias sujas, elas dizem que são mais baratas do que as nossas mais renováveis, mas na verdade elas recebem mundialmente cerca de 400 bilhões de dólares de incentivo, de subsídios pelo mundo afora. Você sabe o que é isso? 400 bilhões de dólares de subsídios para o petróleo, para a gasolina, para a energia nuclear, que poderia estar distribuindo a tecnologia já desenvolvida solar e eólica pelo mundo afora e, com isso, democratizar o acesso da energia pelo mundo afora. O pré-sal é um erro do Brasil, da forma como está sendo encaminhado. Não há segurança, o Brasil não tem tradição, não tem segurança. A lei europeia em relação à segurança no petróleo e no mar é altamente rigorosa, exige que a empresa tenha condição de bancar o socorro em qualquer acidente. Exige a apresentação de um plano detalhadíssimo, coisa que aqui no Brasil não foi feito. O Brasil está jogando todas as fichas e enterrando a Petrobras no pré-sal. Porque a Petrobras, essa grande empresa nacional, ela deveria estar se projetando para ser uma empresa de energia. Vai transitar no petróleo, porque ainda vai ser importante o petróleo por um tempo, mas ela progressivamente deveria ser uma empresa apoiando o etanol, que ela está asfixiando e matando aqui no Brasil, apoiando, investindo e pesquisando, porque tem muita gente boa na Petrobras, o solar e a eólica. Portanto, a Petrobras devia ser uma empresa, devia transitar de uma petrolífica, empresa datada, para ser cada vez mais suja e mais penalizada, porque vai vir aí a taxação do CO2, inevitavelmente mais dia, menos dia, e ela vai se desvalorizar mais ainda. Quem tiver, eu não tenho, mas quem tiver ação pode vender, que vai ficar pior ainda daqui a pouco. E ela devia se transformar numa empresa de energia predominantemente renovável, transitando
O petróleo vai continuar sendo importante, mas é uma transição. Meio minuto, cartão quase vermelho. Portanto, essa aposta no pré-sal só revela a genética do partido que está no governo aqui em Brasília. É um partido que se lambuza em petróleo, quando descobre petróleo, se lambuza o petróleo, carimba petróleo, e quando São Bernardo dá um espirro, mandam 3 ministros com lencinho, com escaldapé, com aspirina, para saber o que é esse xodó da indústria automobilística, está gripado, está gripadinho, está com febre, despacha o ministro Luiz Mercadante para conversar com ele, para que ele pode socorrer. Então, é realmente um erro estratégico a forma como o Brasil está conduzindo a história do pré-sal. Enterrando a Petrobras, condenando a Petrobras a ser uma empresa de petróleo. Eu li muito Monteiro Lobato, você deve ter lido também, foi meu formador, agradeço muito ele. E eu tenho certeza que o Monteiro Lobato, que é um sujeito muito inteligente, assessorado pela Emília e pelo Visconde, ele que foi o campeão da energia do petróleo aqui no Brasil, mas se ele estivesse aqui hoje, né, e fosse assim, um idoso tão combativo como o Chico Icter, ele seria o campeão da Solar. Monteiro Lobato não ia apoiar que a Petrobras fosse enterrada no pré-sal até os fios do cabelo. Ele ia estar batalhando para que o Brasil conseguisse recuperar essa grandiosidade de energia que o sol e a natureza e Deus nos deu, para transformar ele num país líder do desenvolvimento sustentável da cultura de paz pelo mundo afora. Por fim, não falei da mineração. O risco nuclear pode me dar, que eu vou começar a falar sobre isso, vou divulgar essa história dessa denúncia aqui. E, finalmente, a questão da mineração. Eu não tive tempo, mas eu acho que o Brasil também está errando demais nessa questão da mineração, atacando suas águas, destruindo suas reservas, exportando tudo em bruto. Eu estava em Minas Gerais, no Pará, recentemente, e eu estava vendo o seguinte: Minas Gerais e Pará, Minas Gerais voltou a ser colônia. Do mesmo jeito que exploraram o ouro de Minas Gerais, mandaram tudo para fora, agora estão fazendo com o ferro dela, até deixar Minas Gerais no talo, exportando tudo em bruto. Tudo em bruto. E o Pará é pior ainda, porque o Pará é colonizado por Brasília. O minério de ferro do Pará também vai bruto para fora, mas o Pará produz energia para a gente em grandes hidrelétricas que destruíram grandes áreas, riquíssimas áreas do Pará, e o Pará não recebe nada por isso, para poder produzir energia naquelas grandes barragens. Então, a mineração e a energia em estados como Pará e Minas Gerais, eles estão sendo tratados como colônia. A gente precisa rever totalmente esse modelo da mineração.